aproveitando que aqui é uma igreja jubilar, onde se pode alcançar indulgências neste ano do jubileu da esperança. Então, aproveite a oportunidade, a confissão, a oração pelo Papa e a comunhão aqui nesta igreja nos dá a graça da indulgência plenária. Essa semana, além do cerco de Jericó, dos temas que trazemos a cada noite, é uma semana riquíssima em pessoas santas que nós estamos celebrando. Tivemos dias atrás Santa Clara, ontem celebrávamos Santa Dulce, hoje nós temos mais um franciscano para refletir um pouco sobre sua vida, que inclusive tem a ver com família, a vida de São Maximiliano Kolbe, um frei polonês que toda a sua obra, toda a sua caminhada foi para expandir cada vez mais a devoção à Imaculada Conceição. Ele recebeu da congregação dele, dos frades menores conventuais, a graça de poder montar um convento, e este convento chegou a mais ou menos 100 frades uma vez, imagine 100 freis vivendo juntos, e todos eles trabalhando com a revista da Imaculada Conceição, com a milícia da Imaculada, para levar adiante esta obra que São Maximiliano iniciou. Depois entra o momento da perseguição e ele é levado, assim como Edith Stein, Santa Teresa Benedita e outras pessoas, Frei Maximiliano foi levado para o campo de concentração. E estando no campo de concentração, ele foi assim um guia espiritual para as pessoas que estavam lá. Lá tinham católicos, mas também muitos judeus. Então ele conseguiu se interar com todos e estimulava o pessoal, mesmo na prisão, a rezar, a estar obediente a Deus, animando os prisioneiros que estavam ali junto com ele. E certa vez fugiu um dos prisioneiros, e quando fugia, então o soldado alemão, ele fazia questão de chamar todos, trazia todos os prisioneiros, e ele escolhia alguns para morrer no lugar daquele que fugiu, como uma punição, como, digamos assim, uma retaliação, para que outros não quisessem se animar a fugir também do campo de concentração. E o soldado foi dando, então, você dá um passo à frente, você dá um passo à frente, você dá um passo à frente, e Frei Maximiliano estava nas fileiras. E quando ele percebe, um pai de família, o soldado mandou dar um passo à frente, e ele conhecia, porque conversava com este homem, eram amigos ali dentro. Então ele sabia que este homem tinha esposa e filhos. E ele disse, foi uma ousadia da parte dele, não podia fazer isso, mas ele deu um passo à frente e disse, pode deixar, que eu morro no lugar dele. Então Frei Maximiliano deu a vida no lugar daquele pai de família. Então levam ele com outros para a prisão onde ficavam todos nus para passar frio, não ganhavam comida, porque a ideia era morrer de fome. E enquanto Frei Maximiliano tinha força, ele rezava o rosário com os prisioneiros, ele rezava os salmos, ele cantava hinos a Nossa Senhora e os prisioneiros. Então tem relatos assim que diz que parecia que aquela cela onde ele ficou preso com aqueles outros prisioneiros parecia mais uma igreja do que uma cadeia, porque eram orações e cantos constantes. E alguns, claro, foram enfraquecendo, sem comida, nem beber água, e foram morrendo. E Frei Maximiliano não morria. Ficou quase que esquelético, mas não morria. É difícil de matar um frei, né? Então, come bastante. Então, e não morria. E o pessoal esperando, e o Frei Maximiliano não morria. O que fizeram? Então, deram uma injeção letal, né, para que ele morresse. Então ele deu a vida, um padre, um sacerdote, um frei, que deu a vida por um pai,
Nós estamos na Semana da Família, cerco de Jericó, cada noite, meditando sobre a família. Cabe muito bem dentro aqui as duas vocações, a vocação familiar e a vocação da vida religiosa, a vocação sacerdotal, que doa a vida no lugar daquele pai. O padre Geraldo teve a oportunidade de estar numa viagem, estar no local onde ele morreu, onde ele passou as suas últimas horas, o Frei Maximiliano. Um dia até ele pode contar essa história. Nós temos nosso tema de hoje. Já falamos que São Maximiliano animou aqueles prisioneiros à vida de oração. A família que reza unida permanece unida. Essa frase é tão conhecida nossa, mas ela é muito verdadeira, ela é bonita, talvez um pouco não vivida. Um ideal, a família rezar unida para permanecer unida. A oração, o que a oração faz? Às vezes nós temos um entendimento sobre oração, uma coisa meio mágica, meio descabida, que não cabe dentro do que a oração é. Então vamos lá, gostaria de fazer um pequeno caminho por algumas passagens da Bíblia, para a gente entender o que é a oração. Popularmente, parece que oração é assim, eu peço um negócio, Deus me dá. Eu peço um negócio, Deus me dá. Não, isso aí é mercado. Não é oração. Me dá uma caixa de tal coisa, eles te dão. Me dá uma garrafa de não sei o que, eles te dão. Aí você paga. Então, pedir e ganhar, isso é compra. É uma compra. Né? Então, não é oração. Lá no Antigo Testamento, uma das orações mais bonitas que eu acho no Antigo Testamento é quando o rei reza pedindo, o rei Salomão reza pedindo sabedoria. Lá no Antigo Testamento foi colocado diante de Salomão muitas coisas que ele podia escolher. Podia escolher riquezas, escolher reinos, podia escolher isto e aquilo. E ele reza, ele ora diante de Yahvé e no final da oração ele diz assim: Senhor, de tudo aquilo que eu poderia escolher, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Então, uma primeira coisa que nós precisamos aprender e começar a rezar em nossas famílias é pedir a sabedoria. O que é sabedoria? Saber lidar com as coisas é um dom especial que Deus nos dá e que já temos esse dom pelo batismo e pela crisma, sem dúvida, mas que se nós não exercitamos e não oramos sobre este dom, fica amortecido, fica adormecido. Então pedir lá na minha casa, na minha família, nos meus momentos de oração, que eu tenha a sabedoria para lidar com as coisas. Uma coisa é lidar do jeito que eu quero. Eu que sei, eu que mando, eu que vou fazer. Outra coisa é pedir a sabedoria de Deus e lidar com as coisas da minha vida, da minha família e da minha casa com sabedoria, do jeito que Deus quer. Não é o meu pensamento, a sabedoria, mas o pensamento de Deus se realizando na minha vida e, claro, também na minha família. A família que reza unida permanece unida. Veja, a rainha Esther, uma oração que ela precisou fazer no momento de muita agonia, no momento de muita preocupação. Esther, conhecemos também a sua história, provavelmente já leram ou assistiram a algum filme sobre Esther, e ela estava, como nós dizemos, no momento entre a cruz e a espada, porque de um lado o seu povo estava prestes a ser perseguido e morto, do outro lado ela estava bem, ela estava no palácio, ela era a esposa preferida do rei, para ela estava tudo bem, mas o seu coração estava com o povo hebreu. Então Esther começa a se penitenciar. Conta que ela tirou as roupas chiques, as roupas de rainha, se vestiu com uma roupa rude que incomoda, como esses sacos assim mais rudes, e ela joga cinza na cabeça, começa a jejuar e a rezar,
E aí, de uma maneira tão bonita, a intercessão que ela faz, a oração de intercessão. Deus de meus antepassados, lá no Egito, o Senhor fez maravilhas por nós. Faça de novo agora. Deus dos meus antepassados, lá antigamente o Senhor nos livrou de tantas desgraças no deserto. Livra o teu povo agora das mãos dessa perseguição. E assim Esther vai orando, assim Esther vai pedindo a libertação do seu povo. E consegue a graça. Pai e mãe, família, quando reza unido, a oração de intercessão. A oração de intercessão, sobretudo, pela libertação da sua casa, pela libertação das nossas famílias. As nossas famílias precisam ser livres de muitas coisas. Nós refletíamos dias atrás a respeito disso. A oração também pode ser uma oração de arrependimento, de perdão. Veja o rei Davi, no Salmo 50, costumamos rezar o Salmo 50 na liturgia das horas, que os padres, as freiras, rezam sempre às sextas-feiras, que é um dia mais penitencial. Tende piedade, meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor me purifique. Eu fiz coisa errada, eu preciso, Senhor, que o Senhor me lave, que o Senhor me torne mais branco do que a neve. E assim, Davi, arrependido, vai rezando. Arrependido de coisas muito feias que ele fez. Sabemos que Davi, ele vem bonito na sua história. Até um ponto, era o ungido de Deus, o escolhido de Deus, preferido de Deus para chefiar o seu povo. De repente, Davi faz o quê? Se apaixona pela pessoa errada, por uma mulher que não era a sua, e por causa dessa paixão, dessa situação, ele faz desgraças na vida de outras pessoas, manda até matar o esposo desta mulher para ficar com ela, e vai fazendo então barbaridades a partir daí. Então veja, não é porque somos ungidos de Deus que nós estamos livres dessas coisas. Não é porque eu vou à missa, não é porque sou padre ou freira, ou não sei o que eu estou livre de tentações. Davi também era ungido de Deus. Davi também era escolhido de Deus. E caiu feio. Mas olha a oração de Davi. Deus, me faz mais branco do que a neve. Eu preciso da tua misericórdia. O que Deus quer, o sacrifício que Deus quer não é imolar bodes e bezerros sobre o altar, que era o costume na época, para pedir o perdão dos pecados, mas o sacrifício que Deus quer é um coração arrependido, oração de arrependimento. Precisamos de vez em quando, lá em casa, fazer uma oração de arrependimento. Eu tive duas experiências muito bonitas a respeito de oração, de reparação, que é pedir perdão a Deus pelos próprios pecados e pelos de outras pessoas. As duas últimas paróquias que eu vivi, lá em Rosário e agora a paróquia São Pedro em Ponta Grossa, foram paróquias que fizeram 50 anos. Então, quando eu estava trabalhando em Rosário, lá aconteceu os 50 anos da paróquia, toda uma programação, jubileu, isso e aquilo, e aquela programação espiritual longa. Chego a Ponta Grossa, mesma coisa, 50 anos da paróquia dos Freis ali. E numa dessas semanas, sempre tem a programação, quando é um ano jubilar, de pedir perdão pelos pecados da paróquia. É curioso como nós às vezes esquecemos que a nossa paróquia, o nosso grupo paroquial, também peca. Também temos pecado. Temos pecado pessoal, temos pecado familiar e temos pecado comunitário. Eu não tenho nada a ver com os erros da minha paróquia. Mentira, você é a paróquia. Então, um pecado a nível paroquial é de todos. Então, eu recordo, assim, de uma maneira profunda e bonita, João Paulo II que ensinou isso, a pedir perdão pelos erros, por exemplo, da instituição. Certa vez, João Paulo II
pediu perdão pelos pecados da igreja. Veja bem, então tivemos um dia especial, uma oração, fizemos uma procissão na rua de madrugada, bastante gente carregando a cruz e todos descalços, todos nós, pisando no chão, né? Fizemos a procissão penitencial, chegamos na igreja e ali, então as pessoas vinham diante do altar, os mais velhos também, principalmente, e lembravam de pecados da paróquia, brigas que aconteceram, brigas em festas, brigas com sacerdotes, e assim foi. Então, quanta coisa, eu nunca tive 2 vezes essa experiência. Como é necessário de vez em quando, isso eu estou falando a nível de paróquia, que tal fazer a nível familiar, nem que seja uma vez por ano, durante a quaresma, chamar a família, reza ali um terço doloroso, ou uma via sacra, só a família. E que tal pedir perdão dos pecados da família? Fazer uma oração assim, de reconciliação familiar. Nós pedimos perdão pela nossa indiferença, nós pedimos perdão pelos palavrões aqui dentro de casa, nós pedimos perdão que às vezes a gente fica fechado, emburrado um com o outro, nós pedimos perdão pelas murmurações, nós pedimos perdão pelas reclamações, nós pedimos perdão pelos gritos aqui dentro de casa, nós pedimos assim por diante. Isso eu estou falando dos pecados do Paraná, né? Aqui eu não conheço, o Padre Geraldo poderia dar o nome dos pecados daqui. Mas para dizer, precisamos de vez em quando fazer este tipo de oração também. É necessário. E cura. Não é para a gente sentir culpa. Nossa, a gente não presta mesmo, que diz a Maria Cristina. A gente brinca, eu não presto mesmo, é verdade. É Deus que faz a gente prestar. É Ele que nos dá a graça, o valor através da sua graça. É isso mesmo. Então, pedir o perdão. Agora, oração de louvor, que precisamos também fazer em família. Vamos para Nossa Senhora, o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus olhou para a pequenez de sua serva. Todas as gerações vão me chamar de bendita. E assim por diante, Maria vai cantando, vai rezando o seu hino, o seu belíssimo hino de louvor. Por que não, de vez em quando, também em nossa casa, fazer uma oração de louvor? Agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um que está ali. Agradecer a Deus pela comida. Agradecer a Deus pela casa. Agradecer a Deus por tantas e tantas situações. A gente conhece tantas pessoas famílias que testemunham a sua fé e dentro, às vezes, de dificuldades. E são testemunhas firmes da fé. Tive a oportunidade de conhecer em Paraúna, hoje conversava com o Padre Geraldo, uma família de paraenses que há anos moram ali. Eles faziam questão de pegar os filhos pequenos, 2 horas da manhã, subia na canoa, porque o transporte deles era o rio, e nas primeiras sextas-feiras do mês, para a missa do Sagrado Coração de Jesus, eles iam remando com as crianças para chegar 6 horas da manhã lá na cidade, 7 horas tinha a missa do Sagrado Coração de Jesus. Imagine a fé dessa família, desse pai e dessa mãe, capaz de remar no escuro da madrugada, por dentro do rio, para chegar lá na missa do Sagrado Coração de Jesus. Isso é testemunho, é gente que acredita, é gente que tem fé. Às vezes nós, por muito pouco, deixamos de trazer a nossa família para a missa, deixamos de trazer a nossa família para a Eucaristia. Tem paróquia aqui, tem paróquia ali, tem paróquia lá. Parece que a gente acostuma e diz, quando der eu vou. E outras pessoas, em lugares às vezes complicados, difíceis de chegar, ali se valoriza, parece mais até, a questão da Eucaristia. Ensinar a família a adorar o Santíssimo Sacramento. Como precisamos disso?
O Santíssimo fica exposto aqui, diferente de outras paróquias, fica todos os dias, tem adoração. Será que vocês estão conscientes da graça que tem de Jesus estar exposto no altar todos os dias para o nosso diálogo com Ele, para o nosso encontro pessoal com Ele? Será que nos damos conta dessa grande graça? Que tal estimular mais as nossas famílias a adorar o Santíssimo Sacramento? Eu sei que vocês têm trabalho, vêm e vão, correm de lá para cá, mas 15 minutos, meia hora que eu passe ali diante do altar e adore Jesus na Eucaristia, é na Eucaristia que eu vou construindo uma vida espiritual mais profunda. Tanto a Eucaristia celebrada no altar, a missa dominical, importantíssima para a família. Não devemos, como família, nunca perder a missa dominical. E outra coisa, aproveitar os momentos de adoração, estar com Jesus, estar com Ele, seja no silêncio, ou numa oração pessoal que gosto de fazer, ou uma devoção para fazer diante da Eucaristia. Dizia São Pio de Pietrelcina que a oração é a chave do coração de Deus. De repente eu e você estamos com a chave, mas não fazemos o gesto de abrir o coração de Deus. Sabemos rezar, às vezes temos até tempo de rezar, mas o que a gente faz com o nosso tempo de rezar? Simplesmente relaxamos. Aí eu vou para o celular, ou eu vou para isso ou para aquilo, e vou me dispersando e deixo da oração, deixo de lado. Eu conheci nas missões, isso há 10 anos atrás, uma mocinha de 16 anos, lá no interiorzão do Paraná. É uma capela com umas 20 famílias, 25 famílias, e a moça de 16 anos, por falta de pessoas que assumissem a liderança daquela capela, daquela comunidade, maioria dos outros todos idosos, dificuldades para ler, isso, aquilo, alguns nem sabem ler, então a mocinha assumiu. Ela andava, não sei o que é feito dela, mas se passaram os anos, mas ela pediu: Frei, o senhor poderia visitar os meus avós? Eles estão muito doentes em casa. Se posso visitar, sim. E as missões nós fazíamos a pé. Eu pensei que era logo ali, como dizem os mineiros, e saí caminhando com ela. Passamos 1 hora caminhando, está perto da sua casa, a gente já chega. Caminhamos mais meia hora. Fia, vou te fazer uma pergunta, não leve a mal. Qual é a distância da tua casa até a igreja? Acho que dá uns 6 quilômetros, 7. Se eu entrei em outra fria, né? Mas tá bom, fomos. Lá é frio, dá para caminhar bastante. Quando chegamos, um riacho ainda, disse, mas eu não mereço. Do outro lado da casa. Eu disse, mas e agora, minha filha? Não, Frei, aqui é só quando chove para o rio subir. Mas pode passar. Então eu coloquei a batina assim na cintura, passamos o rio para visitar o vô e a avó. Se você nessa distância, vocês têm carro? Não, não temos. Mas você vai para lá como? Eu vou a pé. Então veja, na quarta-feira rezavam novena do Perpétuo Socorro. A menina vinha a pé, 6 quilômetros e pouco, para a capela. Voltava à noite com uma lanterna, 16 anos. Quando era sexta-feira, adoração, de novo a menina vinha para as orações. Domingo, a celebração da palavra ou a presença do padre, porque lá não tem o padre sempre, por ser distante. Aí a menina de novo. Então tem pessoas que são realmente admiráveis nesse lado da fé, nesse lado de, digamos, de se doar em nome da oração, o zelo pela Eucaristia. Então são exemplos vivos de pessoas que vivem da fé, famílias que vivem da fé. A fé não é simplesmente assim, como eu dizia, pedir alguma coisa para Deus receber, depois eu sumo. Eu tenho muita fé, aquela conversa que o povo tem. Eu tenho muita fé. Todos os anos eu vou em Trindade lá no Pai Eterno.
Ah, que bom, mas participa da sua paróquia? Não. Vai na missa aos domingos? Também não. Mas eu vou no Pai Eterno uma vez por ano. Não tem fé, não. Isso aí é apenas devoção. É uma devoção assim para dizer que eu acredito em alguma... Ah, eu vou todos os anos em Aparecida do Norte, mas eu não vou na minha paróquia, nem sei quem é o padre ali da esquina, eu não sou dizimista, eu não participo da missa, eu não me confesso, eu não tenho vida paroquial, não vou em grupo de oração, não sei de nada da minha religião aqui na cidade, mas uma vez por ano eu vou em Aparecida do Norte. Está tudo errado. Tudo errado. Aparecida do Norte é a padroeira do Brasil, mas minha paróquia é aqui, Paulo VI. Trindade, Divino Pai Eterno, tudo bem, lá em Trindade, a grande devoção. Mas aqui é a sua paróquia. É aqui a sua igreja. É aqui que está a Nossa Senhora Aparecida. É aqui que está o Pai Eterno. É aqui que está a Eucaristia. É aqui que está a confissão. É aqui que está Jesus Eucarístico. É aqui que está a vida comunitária. Então nós precisamos, de repente, purificar um pouco as nossas devoções e dizer, não, é na minha paróquia que eu vou assumir a vida cristã, a vida de um católico. É onde eu moro, é onde eu estou. E não simplesmente assim cumprir uma devoção lá uma, 2 vezes por ano e pronto. Isso não é fé, é apenas devocionismo. Fé é aquela pessoa que participa da vida paroquial. Esta sim é uma pessoa que tem fé. Vamos dizer juntos, família que reza unida, permanece unida. Novamente, família que reza unida, permanece unida. Incline a cabeça um instante. Estamos hoje falando tanto da oração. Hoje é uma noite diferente. Santo Inácio de Loyola dizia assim: se eu não quero rezar, se eu não gosto de rezar, eu preciso pedir a Deus o desejo de rezar. Ah, mas eu não tenho vontade, eu tenho preguiça de rezar, dizia Santo Inácio. Peça a Deus o desejo da oração. Ah, mas eu não vejo nenhum valor em rezar, eu não sinto necessidade. Peça a Deus o desejo da oração. Nós precisamos. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa dos nossos pedidos. Deus não precisa dos nossos terços. Ele não precisa nada disso. Sou eu que preciso. Eu é que preciso de ser um adorador da Eucaristia. Eu é que preciso de ser um devoto de Maria, que reza o terço, o rosário, com devoção diariamente para me alimentar. Eu é que preciso ser uma pessoa da palavra. Alguém que lê a Bíblia, que medita o Evangelho, que medita os Salmos, para alimentar-se cada dia. Eu é que preciso da Santa Missa. Deus não precisa da missa, é eu que preciso, porque Ele me deixou a missa como alimento espiritual para a minha alma, para que eu não caia. Eu é que preciso da confissão. Jesus Cristo que deixa esse grande presente do perdão para a nossa vida. Eu é que preciso da oração, não é Deus que precisa que eu reze. Por isso, nessa noite, vai colocando diante do Senhor, pedindo a graça de ser uma família orante, uma família que reza, uma família que se coloca na presença de Deus. Se lá em casa tem alguém difícil, que não aceita rezar, nem que seja uma dezena do terço junto, não tem problema. Coloque essa pessoa na misericórdia de Deus, no coração de Jesus, no coração de Maria. Vai colocando essa pessoa agora aos pés do Senhor.
E eu gostaria de convidar você, que trouxe a cruz, o crucifixo, a pegar ele agora. Pode pegar ele agora, a sua cruz, o seu crucifixo. Pode pegá-lo e olha nele. Olhe nele. Olhe na cruz. Quando nós olhamos na cruz, logo vem a nós, instantaneamente, como que um grito para a oração. Nós começamos as nossas orações com o sinal da cruz. Nós terminamos as nossas orações com o sinal da cruz. Quando estamos em perigo, nós recorremos ao poder da Santa Cruz. Quando nós queremos ser livres de alguma coisa, de alguma desgraça, nós sabemos que a cruz pode afastar de nós todo o mal e todo o perigo. Por isso, diante dessa cruz, pequena ou grande, não importa, que é sua ou é da sua casa, coloque a sua família hoje diante da vitória de Jesus crucificado. Tem um prefácio que a gente reza na Semana Santa, antes da Quinta-feira Santa, que diz assim: proclamamos a vitória de Jesus crucificado. A cruz na sua casa, quando você rezar com a sua família diante da cruz, a cruz é o sinal da vitória. Jesus venceu a morte na cruz. Jesus venceu o pecado na cruz. Jesus venceu o demônio na cruz. Jesus vence as tuas doenças, as tuas enfermidades. Diz a carta de São Pedro: por suas chagas nós fomos curados. Olhe para a cruz e coloque a sua família pedindo a vitória de Jesus crucificado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre as suas dificuldades, sobre tudo aquilo que te pesa. Diga comigo: Senhor, eu coloco a minha casa diante de Jesus crucificado. Eu quero que a minha família seja vitoriosa, como Jesus venceu, dando a vida por amor no alto da cruz. Amém. Só por ti, Jesus,